A Astrologia e as Glândulas Endócrinas, por Augusta Voss Heindel, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz, canal Le Conde. Introdução. A astrologia era uma das 7 ciências sagradas cultivadas pelos iniciados do mundo antigo. Era estudada e praticada por todas as grandes nações da antiguidade. As origens da pesquisa astrológica são inteiramente obscurecidas pela noite do tempo que precedeu a alvorada da história. Segundo as tradições, a ciência astrológica foi aperfeiçoada pelos filósofos magos da época Atlante. Uma coisa é evidente: a astrologia provém daqueles remotos dias, adornada com as descobertas e os embelezamentos de milhares de culturas. A história da astrologia é, na verdade, a história do pensamento e das aspirações humanas. As leituras dos astros, como apresentadas nos tabletes cuneiformes de Sargon, são ainda usadas pelos astrólogos desta geração. Somente modificações têm sido feitas, na medida em que os fundamentos culturais se impõem. 2 escolas distintas de astrologia têm sido reconhecidas desde o começo do período histórico. Com o declínio dos últimos Atlantes e o surgimento do primitivo sacerdócio ariano e a profanação dos mistérios que agora são chamados de ciências, as quais foram separadas de suas antepassadas tradições religiosas, a astrologia e a medicina foram as primeiras a proclamarem-se instituições independentes. Os sacerdotes do Estado religioso não mais exerceram um monopólio sobre as artes proféticas e médicas. Começando com Hipócrates, novas categorias de adivinhos e curadores surgiram inteiramente ignorantes da fundamental unidade entre as ciências físicas e a espiritual. A divisão do aprendizado da essência do conhecimento em fragmentos competitivos, ou pelo menos não cooperativos, acabou por destruir a síntese. Frustrada pela divisão e discórdia, a total estrutura da educação rompeu-se em inumeráveis partes discordantes. A ciência médica dividida, de sua fonte espiritual, deteriorou-se na Idade Média em charlatanismo. A situação era tão penalizante que levou o nobre médico Paracelso a dizer, abre aspas, feliz do homem
que não venha a perecer pela mão de seu médico. Fecha aspas. A astrologia vinha sendo igualmente corrompida pela comercialização de horóscopos. Separada de seu divino propósito, ficou sujeita à ação de um trabalho indiferente e insubstancial de emitir predições terríveis ou compondo emplastros planetários para coceiras. Entretanto, um pequeno grupo de homens cultos e iluminados preservou os segredos dos esotéricos da medicina e da astrologia, em meio àqueles séculos de superstições e ambiguidades que ora chamamos de Idade Média. Os Rosacruzes se incluíam entre esses grupos de seres humanos de elevada estatura mental. Eles honraram Paracelso como um chefe, como um mentor. Graças a ele e a Rosa Cruz, os segredos espirituais da natureza foram restaurados, vindo a ocupar o lugar primordial do conhecimento. O conhecimento foi interpretado misticamente. As ciências profanas refletiram meramente como formas exteriores dos mistérios internos, mas os segredos da interpretação mística eram ocultados do vulgo e dados somente àqueles que anelavam por coisas do espírito. A divindade mística de Dionísio, o Areopagita, tornou-se o livro-texto de um sempre crescente número de homens e mulheres devotos e amantes de Deus, que viam em todas as formas e instituições externas as sombras e as semelhanças da verdade interior. O mundo moderno, que tanto se sacrificou pelo direito de pensar, em seu próprio conceito cresceu em sabedoria. Educadores ignoravam aqueles valores espirituais que constituem os ingredientes inestimáveis da composição química que chamamos civilização. A ciência material tornou-se uma instituição orgulhosa, um agrupamento de pedagogos e demagogos. Não deixaram lugar para o misticismo, nos cânones de seus superescolásticos. Hipnotizados pela estranha fascinação que a matéria exercia sobre os materialistas, os sábios modernos ignoram a alma, aquela realidade invisível na qual se apoiam as ilusões de todo o mundo. Foi Lord Bacon quem disse, abre aspas, um pouco de conhecimento inclina as mentes dos homens para o ateísmo. Porém, a grandeza de conhecimentos devolve-os a Deus. Fecha aspas. Esta maravilhosa frase expressa a cadência da idade moderna. Um mundo desiludido, abatido pela insignificância das coisas materiais, que está clamando por aquelas verdades místicas que, por si só, explicam e satisfazem. A volta ao misticismo traz consigo o interesse renovado pela astrologia e cura. O misticismo traz um novo padrão interpretativo, mas, para corresponder à exata exigência da interpretação mística, todos os ramos de aprendizado devem ser purificados e restabelecidos. Para o místico, a astrologia não é meramente predição ou fonte de conselhos. É a chave para atingir filosoficamente as verdades espirituais para ser estudada pelo que ela é em si mesma. Embora a ciência tenha classificado, catalogado e denominado todas as partes e funções do corpo, não pôde descrever nem explicar o que o ser humano realmente é, de onde veio, por que está aqui e para onde irá. Em face da ignorância concernente a estes assuntos vitais, é difícil apreciar um conhecimento elaborado em matérias secundárias. Os iniciados da antiguidade estavam primeiramente interessados com o aspecto universal ou cósmico do ser humano. Mesmo porque, para alguém viver bem, deve orientar-se, deve conhecer, pelo menos em parte, o plano de viver. Com este conhecimento pode então cooperar com o plano.
a vida filosófica recomendada por Pitágoras consistia meramente em conhecer a verdade e vivê-la. Os cientistas procuraram as causas daquelas energias que motivam e sustentam o mundo. Decidiram, por meio de um processo de eliminação, que essas causas devem estar numa estrutura subjetiva no universo, a esfera invisível de vibrações. Assim, eis a moderna tendência para atribuir à vibração tudo aquilo que não pode ser explicado de outro modo. No momento em que reconhecemos estar o universo mantido por uma energia invisível que se manifesta através da lei de vibração, a física passa a tornar-se suprafísica. A fisiologia se torna psicologia e a astronomia se torna astrologia. A astrologia nada mais é que o estudo dos corpos celestes em termos de energia que deles irradiam, e não apenas uma mera apreciação de suas aparências e estruturas. Os primitivos Rosacruzes se apegavam à teoria geralmente rejeitada pelos homens de ciência, e agora conhecida como teoria microcósmica. Paracelso foi o mais destacado expoente deste conceito de ordem e relação universal. Ele disse, abre aspas, assim como existem estrelas nos céus, assim também há estrelas dentro do ser humano. Portanto, nada existe no universo que não tenha seu equivalente no microcosmo, o corpo humano. Fecha aspas. Em outra ocasião ele disse, abre aspas, o espírito do homem deriva das constelações, estrelas fixas, sua alma dos planetas e seu corpo dos elementos. Fecha aspas. É completamente impossível, mesmo para o mais altamente treinado cientista, examinar e apreciar devidamente os valores da infinita difusão do cosmo, com suas ilhas, galáxias e incompreensíveis aspectos de espaço incomensurável, embora a total aparência dos mundos é evidentemente dominada por leis todo-suficientes. O ser humano mesmo é menos difuso, ainda que, de outra maneira, não menos difícil de analisar. As células do corpo humano são incontáveis como as estrelas do céu. Inumeráveis categorias de coisas vivas, espécies, tipos, gêneros, estão se desenvolvendo na carne, músculos, ossos e tendões da constituição corpórea humana. A dignidade do microcosmo dá ao cientista alguma ideia da sublimidade do macrocosmo. Pelo uso da astrologia, é possível descobrir a inter-relação das forças celestiais entre o macrocosmo e o microcosmo. Os centros do corpo físico, por onde penetram as energias siderais, foram descobertos e classificados pelos antigos gregos, egípcios, hindus e chineses. Existe uma grande oportunidade no trabalho de examinar não somente o corpo físico, como também as auras que se estendem do corpo, formando um esplêndido traje de luz cósmica. Os últimos anos testemunham um excepcional progresso no ramo da ciência médica chamada endocrinologia, ou seja, o estudo da estrutura e funções das glândulas de secreção interna com a pesquisa de métodos terapêuticos para tratamento de suas anomalias. Estas glândulas são agora aceitas como reguladoras da função física, governadoras e diretoras da estrutura corporal, profundamente significante, não somente em suas reações físicas, mas também sobre a mentalidade, emoções, reflexos sensoriais e ainda sobre a chamada função espiritual ou metafísica. Quase todos os endocrinologistas admitem que a glândula pineal é a mais difícil de ser tratada e de ser entendida. Uma nota do tradutor. A ciência hoje sabe que a glândula pineal atua, até certo ponto,
na regulagem de desenvolvimento sexual, ajuda a sincronizar as mudanças rítmicas do corpo, bem como atuar no misterioso mecanismo do acordar, por intermédio de seus hormônios. Ela pode ser geralmente atingida agora somente através do tratamento de outras glândulas sobre as quais ela atua com capacidade de um generalíssimo, um general potente. As funções físicas das glândulas já estão razoavelmente bem classificadas. Todavia, as presentes opiniões ainda serão revistas e ampliadas. Os médicos estão propensos a admitir que as funções das glândulas não terminam meramente com seus efeitos sobre o corpo. Doutra parte, os cientistas ainda não estão preparados para fazer qualquer pronunciamento além do campo de reação material. Nota do tradutor: sabe-se hoje que a glândula pineal funciona em anfíbios e peixes como um órgão sensorial, sofrendo reações à luz. No entanto, é assaz significativo afirmar que, através da combinação da clarividência e da astrologia, é possível examinar as glândulas endócrinas e descobrir os elementos metafísicos de seus funcionamentos. O moderno clarividente usa para seu trabalho o mesmo método que usam os sacerdotes iniciados do mundo antigo, e como os velhos adeptos, ele dá sua contribuição para a soma de conhecimentos que somente agora estão sendo considerados pelo cientista materialista, depois de séculos de experiências. O trabalho apresentado a seguir é um registro espiritual das funções do corpo pituitário e da glândula pineal. Sinto que as pesquisas levadas a efeito pela Sra. Heindel são uma contribuição decisiva à matéria endocrinológica e deveria ser reservada para uso de todos os estudantes de medicina e ciência ocultas. Manly P. Hall. Capítulo 1. Época polar. Então Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus e criou-o varão e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. No estudo da origem do ser humano e seu estado pré-histórico, tropeçamos constantemente em mistérios inexplicáveis, especialmente quando lemos com os pontos de vista materialistas o Velho Testamento, que é a maravilhosa história do ser humano. Desse modo, nos vemos obrigados a escalar pelas mais formidáveis rochas da dúvida. Mas quando lemos entre linhas, ou vemos o passado com a mente aberta, então o livro do Gênesis se torna uma mina cheia de gemas das mais raras espécies. No livro O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, aprendemos que o mundo está dividido em 7 diferentes estados de consciência. Começando com o mais denso, temos a matéria física com a qual está formado o corpo físico do ser humano. Embora não seja visível aos sentidos físicos, sabemos e temos provas positivas de que existe alguma coisa a mais, dentro e ao redor de nós, de natureza sutil, mais delicada do que nosso corpo físico, porque o interpenetra. É certo que não podemos vê-la, nem senti-la. Todavia, a eletricidade é uma força que o ser humano sente, mas não vê. Assim como sabemos que a atmosfera existe, mas não podemos vê-la. Do mesmo modo, podemos sentir e saber que esta sutil vida rarefeita existe. Vemos a tempestade e sentimos a força dela. Vemos as gotas de chuva descendo sobre a terra e, pela ciência, aprendemos que essa chuva é atraída para cima por evaporação, causando a umidade nas nuvens. Sabemos que o vento sopra e sentimos a refrescante influência dele. A ciência tem uma explicação para todas essas mudanças e explica tais fenômenos atmosféricos de acordo com suas investigações materialistas.
O ocultista explica esses fenômenos segundo um ponto de vista superior ou espiritual, dizendo aos cientistas que as grandes regiões invisíveis de onde os ventos provêm são povoadas por inteligências superiores e que os elementos são controlados por grandes espíritos, que eles têm seres que executam suas ordens. Por exemplo, o espírito da água tem seus trabalhadores, as ondinas. O espírito controlador do vento trabalha através dos silfos. E assim temos os elementos que o ser humano deve reconhecer como existentes, todos com seus invisíveis líderes e seus trabalhadores que existem no grande universo de Deus, tal como existe o pobre materialista, que nega tudo que não pode ver com os seus olhos físicos. E, quando se pede uma explicação desses grandes mistérios, nada pode dizer. Como dissemos, o conceito Rosa Cruz do cosmos reconhece 7 diferentes mundos, que assim são chamados porque somente pode ser reconhecido como matéria aquilo que o ser humano comum pode ver com sua visão física. Contudo, existem 6 estados superiores de consciência, os quais designemos pelos nomes que foram dados a Max Heindel, pelos grandes seres que viram nele a pessoa adequada para confiar em esse ensinamento. Mundo físico, mundo do desejo, mundo do pensamento, mundo do espírito de vida, mundo do espírito divino, mundo dos espíritos virginais e mundo de Deus. São apenas nomes. Não explicam as condições desses diferentes estados. Para ajudar, tomemos a ilustração da chaleira com água. Sabemos que o ar filtra-se através dessa água. Se colocarmos a chaleira com água em cima de um bloco de gelo, a água irá se resfriando até congelar-se. Tomemos depois a chaleira e coloquemo-la num fogão a esquentar. Em pouco tempo, o gelo se liquefaz e a água se evapora na atmosfera, perdendo-se de nossa vista. Para onde foi? Algum lugar onde os olhos incrédulos do materialista não podem seguir, mas que o ocultista pode acompanhar. Ele sabe que nada se perde no universo de Deus. O ser humano, que é o mais perfeito trabalho de Deus, é composto de cada elemento existente nos citados 7 mundos, tal como o vemos hoje, com sua mente e corpos maravilhosamente desenvolvidos e complexos, foi feito de barro e num só dia, como induzem más interpretações do primeiro capítulo do Gênesis. O estado atual do ser humano é produto de desenvolvimento gradual através de idades sem conta. O ser humano é o mais perfeito trabalho de Deus e é composto de cada elemento existente nos citados 7 mundos. Tal como vemos hoje, com sua mente e corpos maravilhosamente desenvolvidos e complexos, supostamente foi feito de barro e num só dia, como induzem más interpretações do primeiro capítulo do Gênesis. O estado atual do ser humano é produto de desenvolvimento gradual através de idades sem conta. Podemos seguir o ser humano quando ele entra na arena da vida como um espírito virginal, um pensamento, uma faísca do Pai Divino, largado no espaço com tal força que somente Deus pode usar. Este pensamento-forma tem seu nascimento no mundo dos espíritos virginais, de onde as flamas divinas começam sua longa peregrinação através da matéria, colhendo material cada vez mais denso de cada mundo e cobrindo seu caminho através de etapas do mineral, vegetal, animal, até chegar finalmente ao estágio humano. Dentro desta faísca divina, desenvolvem-se todas as potencialidades do Pai Divino, assim como o pensamento de um edifício é gerado por um ser humano e gradualmente vai tomando forma em sua mente.
E assim como põe seus planos no papel e imediatamente providencia os materiais necessários à sua edificação, do mesmo modo se manifestou o pensamento de Deus, a faísca que se deveria tornar ser humano, que também se tornou manifesta, e nós a vemos hoje se expressando em um corpo a respeito do qual Davi, louvando a Deus no Salmo 139, disse: Eu te louvarei, pois sou assombrosa e maravilhosamente feito. Paracelso disse: o próprio corpo físico é o maior de todos os mistérios, porque nele estão contidas, em estado condensado, solidificado e corpóreo, as verdadeiras essências com as quais é feita a substância do ser humano espiritual. Este é o segredo da pedra filosofal. Existem mistérios dentro desse templo humano que o ser humano é incapaz de solucioná-los, e por cuja solução tem se sacrificado muitas vidas, tanto do reino humano como do animal. Os vivisseccionistas têm arriscado suas próprias almas no empenho de resolver esses mistérios. Os animais têm sido submetidos aos mais cruciantes sofrimentos pela ciência no seu esforço para arrancar estes segredos de Deus. Porém, a ciência material não pode ir mais além, porque se encontra frente a uma muralha, que não pode ser franqueada pelos seus instrumentos e suas mentalidades científicas, que nada podem fazer. Há apenas um instrumento que a ciência não pode ou não admite reconhecer, e é o único que poderia penetrar ou romper essa muralha. É o espírito humano. O clarividente treinado, sozinho, tem acesso às mais elevadas regiões, as quais, infortunadamente, o materialista, por não ter prova material, não admite a sua existência. Contudo, devemos dar-lhe crédito por ter conseguido maravilhas nos seus esforços para compreender as enfermidades humanas. A medicina tem conseguido coisas maravilhosas. Existem duas forças na natureza que o ser humano admite como existentes em cada átomo: a força positiva, masculina, e a força negativa, feminina. Encontramos-las igualmente nos metais que usamos para gerar a eletricidade, no cobre, no zinco, etc. Também nas plantas encontramos os mesmos elementos. O próprio átomo mais diminuto do corpo humano está carregado com estas duas forças. Estas mesmas energias atuam através do seu corpo e, sem elas, não poderiam manter-se juntas as partículas que o formam. O homem com um corpo denso masculino expressa o fisicamente positivo, e seu corpo vital é negativo, ajudando a manter coesas as partículas físicas positivas. Igualmente a mulher, expressando-se num corpo denso feminino negativo, é equilibrada pelo corpo vital positivo. As várias formas de desenvolvimento do corpo do ser humano durante a vida pré-natal são recapitulações de seus desenvolvimentos durante o chamado período involutivo. Na época polar, seu corpo era globular, semelhante ao óvulo, e também formado de substância gelatinosa. Ao princípio, não havia mais que um órgão que se projetava da parte superior dessa forma globular, ou em forma de bolsa. Este órgão era os olhos e ouvidos, pois era na verdade o núcleo por meio do qual o resto do corpo foi construído e o meio pelo qual recebeu a vida do Pai. Este órgão é hoje chamado epífise ou glândula pineal. As energias do ser humano, naquele tempo, como as do feto hoje, eram dirigidas para dentro, para a construção dos futuros órgãos. E tal como a vida pré-natal do corpo denso de hoje
é dirigida e ajudada pela mãe, assim também o ser humano era assistido no período involutivo pelas hierarquias divinas. Ele estava em direto contato com os reinos superiores e não tinha ainda consciência de seu ambiente físico. Nesse meio tempo, os olhos, os ouvidos e os vários órgãos foram tomando forma dentro desse corpo ovoide, ao passo que a glândula pineal, que ainda é um mistério para a ciência médica, era seu único meio de comunicação com o mundo exterior. Esse órgão era muito maior que atualmente, e de sua extremidade cônica projetava-se um longo e transparente e flexível tentáculo, que o auxiliava na locomoção e na sensação. Este apêndice ainda pode ser observado na pequena extremidade da glândula pineal. Tem atualmente a aparência de um pequeno pedaço de pele, e suas funções serão relatadas em outro capítulo. Capítulo 2. O Jardim do Éden. A evolução do ser humano até o presente momento é dividida, segundo os ensinamentos Rosacruzes, em 5 períodos ou épocas. Descrevemos o seu desenvolvimento corporal durante a época polar. Agora faremos um estudo dele durante o período seguinte, ou seja, a época hiperbórea. Anteriormente, o ser humano era idêntico ao mineral. Posteriormente, ele desenvolveu o corpo vital e era parecido ao vegetal. Uma nota. Aqui, a Sra. Heindel refere-se ao estado de consciência, tendo os mesmos veículos que um ser vegetal atualmente. O ser humano nunca foi vegetal na aparência. Aqui estamos falando dos corpos, não da aparência dos corpos. No terceiro período, a época lemúrica, o homem desenvolveu o corpo de desejos, tornando-se parecido ao animal. A terra já havia formado algumas incrustações e havia endurecido em certos lugares, ao passo que a atmosfera era idêntica a uma densa neblina. O ser humano vivia, então, na mais densa das vegetações para se proteger do excessivo calor, enquanto seu corpo havia adquirido uma forma gigantesca, grandes braços e mãos, maciças mandíbulas, sem testa. O topo da cabeça era muito próximo de onde hoje temos as sobrancelhas. O esqueleto estava parcialmente formado e sua estrutura era de uma cartilagem branda. O ser humano não estava ainda apto a andar ereto. O sangue, que até então fora frio, passou a receber o ferro e a desenvolver corpúsculos vermelhos que, por sua vez, endureceram a estrutura corporal, tornando possível ao ser humano caminhar verticalmente. Chegamos agora ao período de desenvolvimento humano relatado no 2º capítulo do Gênesis, quando o Senhor deu a Adão uma companheira, procedendo-se à separação dos sexos. Até então, o ser humano era hermafrodita. Porém, agora, chegamos ao tempo mencionado na história bíblica de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do Jardim do Éden em virtude de seus pecados. A mudança dos sexos não foi conseguida em um dia, como se poderia concluir pela leitura do Gênesis. Realizou-se lenta e gradativamente. Como a Terra se tornou cristalizada, a evolução do ser humano seguiu paralelamente a tal mudança, e daí se tornou necessário que o ego penetrasse dentro do corpo, a fim de exercer seu domínio sobre ele. Para isso, foi necessário conseguir que um cérebro e uma laringe fossem adicionados, e para tal, ao ser humano foi necessário sacrificar metade de sua força criadora. Daí, então, o ser humano atingiu o ponto de ser uma entidade individualizada e pensante, um criador, e tornou-se apto a iniciar seu trabalho com os minerais. O ser humano, nesse tempo, era inconsciente da mudança dos sexos
e também inconsciente de seu ambiente exterior, porque seus olhos ainda não tinham sido abertos. Similarmente aos peixes de águas profundas ou às topeiras, não tínhamos necessidade desses órgãos, porque a atmosfera era demasiado densa e enevoada. Contudo, depois que a Terra foi lançada do Sol central, a luz que vinha do interior do ser humano passou a vir de fora. E como a natureza sempre supre cada necessidade, daí então os olhos do ser humano começaram lentamente a se desenvolver. Identicamente, o cérebro foi se desenvolvendo por etapas. Da mesma maneira, outros órgãos relacionados com o cérebro foram se formando de acordo com as exigências do desenvolvimento humano. Conforme se separaram os sexos, o ser humano passou a expressar exteriormente apenas um dos sexos. A glândula pineal, que nas épocas polar, hiperbórea e na primeira parte da época lemúria sobressaía do topo da cabeça, nessa ocasião recolheu-se ao interior do crânio. Há ainda outro pequeno órgão dentro do cérebro do ser humano, o corpo pituitário, que tem muito a ver com seu desenvolvimento físico e mental, e que é tão importante quanto a epífise, a glândula pineal. O corpo pituitário, ou hipófise, é muito necessário para a vida humana e seu desenvolvimento. Ele desabrocha no feto na 4ª semana. Na vida, é possível seguir o desenvolvimento do corpo humano em todas as suas fases, desde o início até o maravilhoso mecanismo atual. Primeiramente, vemos como uma diminuta partícula de matéria gelatinosa é atraída por outra partícula de vibração oposta, formando os polos positivo e negativo. Seguindo o embrião através de seu desenvolvimento, ele adquire a forma semelhante a uma bolsa. É a primeira tentativa de dar forma, e é idêntica à que foi descrita no capítulo precedente, a forma globular e gelatinosa da época polar. Esse pequeno saco embrionário possui dentro de si todas as potencialidades do presente corpo aperfeiçoado, com as suas polaridades positiva, masculina e negativa, feminina, a glândula pineal e o corpo pituitário. Seguimos o embrião humano através de seu crescimento e de suas transformações, as quais, tal como no caso do ser humano pré-histórico, passam através dos estágios equivalentes ao mineral, vegetal, adquire o estágio de réptil com sua característica cauda, a qual desaparece na 9ª semana, seguindo em seu estágio animal com sua face semelhante à do cão, na qual há como que uma pequena mancha que se tornará mais tarde os olhos, os ouvidos, etc. Caros ouvintes, tudo isso que está sendo descrito hoje maravilhosamente pode ser visto aqui nesta mídia. Assim sendo, deixarei no descritivo um link que vocês podem acessar, seja agora, seja depois de terminarem de ouvir o livro, e observarem todo o processo de maturação da criança no útero da mãe, desde a inseminação, desde o óvulo, a inseminação e até o completo desenvolvimento da criança, sendo que todas as coisas que lá são escritas e mostradas e ditas estão em inglês. Contudo, é possível, tendo em mente essa descrição que acabou de ser feita sobre a face, é possível ver inclusive justamente a face semelhante à do cão e as manchas que se tornarão os olhos, e a fase caudal, réptil. Enfim, é possível observar essas delicadezas sem precisar compreender a língua inglesa. Assim sendo, eu deixarei o link, repetindo, no descritivo, caso se interessem por ver com seus próprios olhos esse processo acontecendo. É muito belo, vale muito a pena. Voltando ao texto,
Em certo estágio de seu desenvolvimento, a glândula pineal projeta-se através da forma idêntica à de uma bolsa, e essa pequena forma passa pelo hermafroditismo, tal como na época hiperbórea, quando não havia diferenciação de sexo exteriormente. Assim, podemos seguir a evolução do corpo humano pelas transformações operadas no crescimento pré-natal da criança na matriz materna. Capítulo 3. Duas glândulas endócrinas. A glândula pineal e o corpo pituitário são dois órgãos que não tiveram de sofrer mudanças extensivas até o presente estágio. Estes órgãos estavam presentes no corpo saciforme durante a época polar, semelhante ao botão em sua forma ovoide, que contém em si o estame e o pistilo. A glândula pineal e o corpo pituitário, respectivamente, são os núcleos das forças positiva e negativa, por meio das quais o nosso crescimento físico tem se processado. Estes pequenos órgãos eram maiores no ser humano primitivo do que no presente. Através deles, as hierarquias criadoras, designadas na filosofia Rosa Cruz por senhores da forma, ajudaram o ego a construir seu corpo e levá-lo até o estágio atual de perfeição. O corpo pituitário recebeu esse nome porque a ciência médica cria que a pituita, ou o muco nasal, provinha deste corpo. Atualmente, esta ideia foi abandonada e, conquanto que a medicina afirmasse que as funções reais do corpo pituitário fossem principalmente especulações, nos últimos anos, entretanto, adquiriu-se muito conhecimento, não havendo mais especulações sobre o assunto. Esta glândula é encontrada numa depressão em forma de cela de osso esfenoide entre os olhos e diretamente atrás da raiz do nariz, onde se juntam os dois nervos ópticos. É impossível indicar o seu tamanho, porque muda com a idade, com o temperamento e a moral de cada pessoa. Gray descreve o corpo pituitário como sendo um ponto de união na vida do primitivo embrião do hipoblasto, que é a camada mais interna, do epiblasto, que é a camada mais externa, que mais tarde acaba por converter-se no sistema nervoso e na pele, e do mesoblasto, que é a camada intermediária. Dentro dessas três camadas estão contidos todos os órgãos germinais do corpo em formação. Consequentemente, o corpo pituitário é a estação central através da qual todo o crescimento é dirigido, mas a glândula pineal é o poder real e verdadeiro que está atrás de tudo isso, a respeito de cuja formação nos ocuparemos mais tarde. A glândula pituitária é um pequeno corpo ovoide composto de dois lóbulos, o anterior, ou glandular, e o posterior, ou nervoso, tendo cada um deles funções distintas e variando igualmente em cor. O lóbulo anterior é composto de uma substância cinzento-amarelado rósea, enquanto que o posterior é mais escuro. A ciência médica tem realizado algumas investigações valiosas nos últimos tempos e, entre outras coisas, sustenta que o corpo pituitário é menor no homem do que na mulher e que seu tamanho aumenta rapidamente entre o nascimento e a puberdade. Sustenta também que o lóbulo posterior age sobre a circulação e sobre os fluidos do corpo, regulando a assimilação dos hidratos de carbono e outros alimentos, secreções renais, temperatura do corpo, etc. Um de nossos estudantes, que é médico, nos escreveu em certa ocasião que jamais sairia de sua casa para atender um caso de obstetrícia sem levar em sua maleta extrato pituitário, o que, se empregado devidamente, reduz as dores do parto e apressa-o de 1 a até 4 horas. Entretanto, esse extrato em mãos inexperientes é como uma espada de 2 gumes.
A glândula pituitária está relacionada diretamente com e governa a forma externa do cérebro e da coluna espinhal, a dura mater. Essa coluna encerra o grande princípio materno protetor, recobre o cérebro e a medula espinhal, protegendo-os contra impactos exteriores. Também alimenta os vasos sanguíneos e nervos. A glândula pineal é um pequeno corpo em forma de cone que varia de tamanho conforme o estado mental e espiritual da pessoa. Chama-se assim por sua semelhança com a pinha, a cuja forma se assemelha. É maior na criança do que no adulto e maior nas mulheres que nos homens. A ciência reconhece pouco de suas funções, sendo que é dito que ela governa diretamente os órgãos geradores e o cérebro. Os extratos da glândula pineal, quando injetados na circulação, produzem ligeira dilatação dos vasos sanguíneos. É grande no momento de nascer e concentra-se totalmente desenvolvida na puberdade. Sua evolução estrutural começa na idade dos 7 anos. Dana e Barclay, em suas investigações, constataram que esse órgão é menor e destituído de substância nas crianças mentalmente retardadas. A ciência oficial também pode verificar que existe uma relação entre essa glândula e as funções da glândula intersticial e do cérebro, mas estas conclusões são meramente especulativas. A glândula pineal é mantida em seu lugar mercê à pia mater, uma membrana delgadíssima que envolve ou cobre todo o cérebro e a medula espinhal, da qual todo o sistema nervoso central se alimenta, e da qual partem inúmeras raízes de pequenos nervos que se exteriorizam por entre as vértebras da coluna dorsal. A dura mater é o invólucro exterior, enquanto que a pia mater é o invólucro interior. A glândula pineal tem uma certa aparência com um pequeno órgão masculino e repousa sobre o que a ciência denomina quadrigêmeo, que são 4 saliências arredondadas, colocadas em 2 pares. Os 2 inferiores denominamos traseiros, os 2 superiores, dianteiros. A pequena glândula pineal repousa no centro deles. O corpo pituitário está conectado com a dura mater, o princípio maternal, pelo lado anterior do terceiro ventrículo. A glândula pineal, que é o órgão masculino ou positivo, está ligado com a pia mater e se localiza no terminal posterior do terceiro ventrículo. Consequentemente, esta diminuta cavidade ou ventrículo é da maior importância, como veremos mais tarde. Capítulo 4. O gás espinhal. De acordo com as doutrinas Rosacruzes, o sangue é um gás e não um líquido, como a ciência oficial afirma. Quando uma pessoa que tem a visão espiritual desenvolvida observa a coluna espinhal, o gás que existe nela tem a aparência de uma corrente luminosa muito fina, cuja cor varia conforme o temperamento e a moral da pessoa. Entre as pessoas sensuais, esse fogo espinhal é um vermelho tijolo sombrio, matizado com um tênue colorido azulado. Conforme as suas aspirações vão se elevando e desperta-se o seu amor pelos demais, essa cor vai se fazendo mais e mais clara, e a luminosidade azul começa a acender-se com ligeiras tonalidades róseas. Quando se observa o gás espinhal de um ser humano espiritualmente desperto, que tenha purificado a sua mente e seu corpo por meio de elevados ideais e de uma vida de serviço e abnegação, especialmente quando observado sob o efeito da meditação e da oração, a sua visão é realmente maravilhosa. O fogo espinhal é de um intenso azul etéreo, sumamente difícil de ser descrito.
O azul que mais se aproxima é o azul da chama de gás, com suavíssimos matizes de amarelo, os quais se manifestam através dela. Desde a parte inferior da região sacra até a parte superior da região lombar, as cores encontram-se, todavia, mescladas de vermelho, porém o gás espinhal acende e acende, tornando-se cada vez mais puro e diáfano. Esse fogo espinhal, durante a meditação e a oração, se torna cada vez mais ativo e, à medida que vai tocando os nervos espinhais, emite pequenas chispas no começo de cada um até alcançar a medula oblongada, que parece atuar como transformador ou uma estação separadora, onde as cores sofrem uma mudança, descendo as cores obscuras e sujas, ao passo que o gás mais leve segue para cima. Existe na extremidade inferior do quarto ventríloco uma espécie de cavidade em forma de peneira que está relacionada com a medula oblongada. Nesta última, o gás parece que sofre um processo de purificação, passando logo do quarto ventríloco ao terceiro, onde passa por um esplendor dourado, semelhante à fornalha, quando então é absorvido pela glândula pineal. A cor dessa chama é diferente, sem dúvida, no adulto de natureza terrena, cheio de paixões e desejos, cujo corpo só se alimenta das carnes dos animais e que está impregnado de fumo, álcool, etc. O gás espinhal de uma pessoa é de cor rosa e tem certa tendência de aderir-se à parte inferior da coluna espinhal. Essa pessoa necessitará fazer um esforço considerável para extrair algo desse gás e fazer com que ele ascenda ao cérebro a fim de alimentar o trabalho mental. E sua coloração não é do azul diáfano que se encontra no ser humano de elevadas aspirações. A glândula pineal da pessoa sensual, que dissipa seus fluidos vitais, é muito pequena, enquanto que na criança e no adulto que leva uma vida pura e limpa, esse órgão é grande. A água, quando atinge um certo grau de calor, se converte em vapor, dissipando-se no ar, deixando, porém, um pequeno resíduo ou sedimento cristalizado no fundo do recipiente. Ao contrário, o sangue, quando está no interior do corpo, é um gás, porém, quando entra em contato com o ar, se torna líquido, condensando-se. Assim, seria impossível para a ciência, sob semelhantes condições, investigar com seus instrumentos materiais e claramente entender as funções desses dois órgãos tão vitais, como a glândula pineal e o corpo pituitário, cuja inacessibilidade os torna quase impossíveis de serem removidos sem que se mude a forma deles. Quando o ser humano, com a faculdade de visão espiritual, investigar as funções fisiológicas desses órgãos, não necessitará extraí-los, mas simplesmente dirigirá sobre eles sua visão de raios-x e observará a ação deles. Observação espiritual. A autora teve o privilégio, enquanto sob a direção do instrutor, de observar as duas glândulas endócrinas, ora focalizadas em ação. O momento e a oportunidade foram idealmente preparados e uma pessoa viva serviu de estudo. Ambos os órgãos eram muito grandes, o que permitiu uma grande clareza em nossas observações. A pessoa era uma mulher em estado de meditação espiritual, uma mulher que tinha uma vida limpa e cheia de elevadas aspirações, cujo alimento, por muitos anos, consistiu de frutas, legumes e cereais. O corpo pituitário, em que se registram, em primeiro lugar, essas aspirações, estava muito avolumado.
O lóbulo posterior estava voltado para trás com seu pescoço em forma de funil, aumentado com uma boca aberta na extremidade. Dessa boca aberta exalava um gás de cor rosa suave, ligeiramente matizado de amarelo e azul claro. A coluna espinhal estava cheia de um éter azulado, claro e mesclado de suave tonalidade rosa e amarela. Depois que esse gás abandonava a medula oblongada e entrava na glândula pineal, era de um maravilhoso colorido azul, como as tonalidades que as montanhas parecem ter depois do sol se pôr. A glândula pineal está também avolumada, com a ponta do cone estirando-se em direção ao corpo pituitário. O diminuto apêndice de pele, mencionado em capítulo anterior, que se encontra no final da glândula pineal, está alongado e emite uma pequena chama, semelhante à chama azul de um jato de gás. Os dois órgãos vibram intensamente, estirando-se, um em direção ao outro, sobre o terceiro ventrículo, uma cavidade oblonga que existe entre os tálamos ópticos. Quando a vida do aspirante tem sido pura, o ventrículo citado aparece ao ocultista como um forno diminuto, resplandecente, de luz dourada, que supre a vitalidade do corpo. A glândula pineal, como já foi dito, tem a aparência de um minúsculo órgão masculino, enquanto que o corpo pituitário, com a sua boca aberta, é semelhante ao órgão feminino. Dessa maneira, podemos ver que a ciência oficial, que procura provar que esses órgãos estão diretamente relacionados com as funções do cérebro e dos órgãos geradores, está certa. Tem influência direta sobre o ser humano, desde as duas extremidades da medula espinhal, como demonstra o fato de que todos os pervertidos sexuais se tornam degenerados. A conservação dos fluidos vitais e a vida casta e pura fortalecem o cérebro. Daí o aumento das duas glândulas, ao passo que na pessoa sensual se atrofiam. A ciência oficial tem razão ao afirmar que tais órgãos são maiores nas crianças e nas mulheres que nos homens, embora se trate de homens que tenham tido uma vida muito pura. Observações astrológicas. No esforço de comprovar as asserções astrológicas feitas acima, a escritora comparou horóscopos de pacientes que têm estado em contato com o Departamento de Cura da Sede Mundial da Fraternidade Rosa Cruz em Oceanside, Califórnia, Estados Unidos da América. Ela encontrou 10 horóscopos de moços e moças epilépticos. Em 4 dos pacientes foi constatado que a Lua estava em conjunção com Netuno, no signo de Touro. Esse signo rege a garganta e também, indiretamente, os órgãos geradores. Aqui, novamente, verificamos o que disse Max Heindel, que Netuno é a oitava superior de Mercúrio e não de Vênus, como admitem alguns astrólogos. Porque esse planeta, que rege a glândula pineal, também rege o cérebro e as faculdades espirituais. No caso, Netuno. 2 dos 10 pacientes tinham Netuno em quadratura com a Lua, sendo que um tinha Netuno em conjunção com Marte e outro tinha Netuno em oposição a Saturno. Em todos esses casos, verificamos que eles tinham formado um hábito sexual abusivo durante a infância, o que ocasionou uma dissipação dos fluidos vitais necessários à construção do cérebro. E daí, então, a deficiência mental fronteiriça à idiotice. Se os médicos pudessem abrir os cérebros desses pacientes para lhes examinar as glândulas, encontrá-las-iam enfermas, em conformidade com as aflições planetárias, as quais poderiam tomar forma de atrofia, de tumor ou, no caso da glândula pineal, inflamação. Os astrólogos do passado asseguravam que Urano era a oitava superior de Mercúrio e regia as qualidades mentais superiores, e que Netuno
era a oitava superior de Vênus. Ao mesmo tempo, admitiam que Urano, aflito nos ângulos do horóscopo, causava separações no casamento, e que a quadratura ou conjunção entre Vênus e Urano, num horóscopo feminino, atrairia indevidas atenções do sexo oposto, portanto, comprometendo-lhe moralmente. Urano foi sempre associado com licenciosidade e lassidão moral, amores ilícitos, enquanto que Netuno é relacionado com ordens secretas, decepções e fraudes. A autora admirou-se por que esses dois planetas altamente espirituais foram relacionados inversamente pelos astrólogos, quando apresentam características opostas. Investigações espirituais mostram as oitavas superiores como seguem. Netuno é regente da glândula pineal e também a oitava superior de Mercúrio. Urano, regente do corpo pituitário, é a oitava superior de Vênus. O alcoólatra, quando sob a influência de bebidas, tem um forte estímulo do corpo pituitário, o que ocasiona tonturas e condições hilariantes. Essa glândula regula a natureza emocional e a circulação sanguínea. Regida por Urano, a oitava superior de Vênus, o regente da música, o corpo pituitário é influenciado pela música e pela harmonia que o coloca em vibrações. O que utiliza a morfina ou cocaína recebe seu estímulo pela glândula pineal. Tomo aqui a liberdade para fazer uma nota e corroborar com o que está sendo dito. É muito claro que Vênus é a oitava inferior de Urano ou Urano a oitava superior de Vênus. Mitologicamente isso nos foi dado, inclusive, pelos gregos e pelos romanos, quando observamos que o nascimento de Afrodite ou Vênus se dá pelas sementes de Urano. Netuno é a ferramenta de manifestação da Vênus ou da Afrodite que sai das águas de Netuno. Então, tem relação Vênus com Netuno? Tem, mas não uma relação direta de oitava, né? Assim como nós também podemos relacionar a questão de que Vênus é o amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E Urano é amar a Deus sobre todas as coisas. E uma é a oitava da outra, né? Um mandamento é a oitava do outro mandamento, e ambos andam juntos. Para haver harmonia, só é possível alcançar um ressoando o outro. Então faz todo sentido a Fraternidade Rosa Cruz, Max Heindel, Augusta Foz e outros afirmarem que Vênus e Urano é que são correlacionados, assim como Mercúrio e Netuno, pois realmente é uma enfermidade o dito de que Mercúrio tem como oitava superior Urano e Vênus a Netuno. Isso não procede em termos arquetípicos. De forma alguma isso está correto. Mais uma vez, Vênus tem a sua oitava superior em Urano, Mercúrio em Netuno. Esta é a correspondência correta. Voltando ao texto. Rejuvenescimento. Temos lido muito nos jornais a respeito do rejuvenescimento por meio do enxerto de glândulas de animais nos seres humanos, para lhes restaurar a juventude. Se tal prática nefasta for levada em certa proporção, as próximas gerações estarão expostas a ter filhos degenerados, enchendo as instituições de pervertidos mentais. Quase 40 anos após a predição da autora, os hospitais de doenças mentais se enchem, como testemunho dos abusos passados e clamando por normas espirituais de vida. Os animais doadores dessas glândulas são o bode e o macaco, que se multiplicam rapidamente
e naturalmente produzem um efeito degenerativo no ser humano que foi bastante tolo para permitir que tal enxerto fosse feito em seu corpo. Além disso, esse rejuvenescimento é por curto período de tempo. Se o ser humano continuasse vivendo a vida dos sentidos, ele cedo dissiparia essa nova energia, a qual teria de ser suprida novamente de tempos em tempos. Porém, há uma fonte de juventude, um elixir de vida, que são os alimentos e os nossos pensamentos. Se vivermos uma vida simples e pura, altruísta, comendo somente legumes e vegetais e mantendo a devida vigilância sobre nossos desejos, então já não necessitamos de sacrificar vida de animal para recuperar as nossas energias desperdiçadas. Ponce de León procurou a fonte da perpétua juventude em terras distantes, ignorando que ele tinha 2 pequenas taças dentro do seu próprio cérebro. Se ele tivesse pago o preço de efetuar a mudança da vida mundana dos sentidos para a vida de pureza espiritual, ele teria encontrado o elixir da vida.